Bom ter você aqui na nossa companhia, sempre de segunda a sexta, e já praticamente 3 anos aqui a gente está com o nosso Opinião ao Vivo, com você e para você, não é? Professora Kátia, satisfação em tê-la aqui pela primeira vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, para nos trazer informações científicas a respeito desses temas aí, que é o que dizem respeito às áreas úmidas. Rapaz, olha só, para começar ao cumprimentá-la, já vou falar de música aqui. Ah, Paulo Coelho, mas não tem nada a ver música com a nossa entrevistada de hoje. Tem sim, senhor. Quer ver? Vou provar. Tem uma música que eu gosto muito, que é de uma dupla que já foi trio, mas hoje, quando deixou de existir, era uma dupla chamada Sai Guarabira. Chama-se Sobradinho. Diz assim: o homem chega, já destrói a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Aí no refrão da música diz assim: o sertão vai virar mar, dá no coração um medo que algum dia o mar também vire sertão. Por que eu estou falando dessa música que se chama Sobradinho? Vale a pena ouvir, dá uma pesquisada no YouTube aí. O Pantanal vai desaparecer? Baseado nesse contexto da exploração indevida, ilegal, gananciosa do homem? Boa noite, bom tê-la aqui conosco. Boa noite, quero agradecer a você, Paulo, também ao professor Nuremberg por esse convite e esta oportunidade hoje, que é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, mas também é o Dia Internacional de Áreas Úmidas. Então, o mundo todo comemora este dia. Bom, Pantanal vai desaparecer? Tem duas coisas, duas formas da gente olhar. O Pantanal, fisicamente, ele não vai desaparecer, igual uma montanha não vai desaparecer, né? Mas todas essas atividades que, de alguma forma, alteram o que nós chamamos o pulso da inundação, que é essa quantidade de água que vem na época da cheia e a nossa vazante. Então, todo o Pantanal, ele está há milhares de anos, milhões de anos, né, que todo o que existe lá dentro foi adaptado a esse pulso, né, que nós chamamos de o pulso da inundação, que é o flutuar da água durante o ano. Então, se esses empreendimentos alteram essa quantidade de água, não só o pulso, mas a quantidade de água, você não vai ter mais o que o nome diz Pantanal. Você vai ter uma área mais seca, mais savânico. Então, aí muda todo o comportamento. Então, você vai ter, a princípio, né, uma área, pode ser até com gramíneas, mas com o tempo, o Pantanal tem muito solo arenoso ou argiloso duro, certo? Então, com isso, significa que, com o passar do tempo, isso pode desertificar. Então, do ponto de vista da acepção da palavra, pode desaparecer, sim, mesmo fisicamente, porque se o pântano propriamente deixar de ser pântano e virar uma coisa arenosa, temos esse risco, corremos esse risco. Como evitar isso? Olha, nós temos discutido muito, conversado muito sobre isso, principalmente, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Nós estamos caminhando para onde, né? Então, na verdade, o que você tem é muitos benefícios para poucos e o custo para o resto, para todos, né? Então, isso tem um balanço diferenciado. Isso é importante a gente ver. No caso que você está dizendo da produção de energia, o que significa essa energia que está toda programada ou que já está dentro desse sistema, uma vez que nós temos de energia solar, entendeu? Eólica. Eólica, tem tantas alternativas num lugar que tem sol o ano inteiro, né? Por que isso? E qual é o tempo de vida dessas construções, desses empreendimentos? Então, custo-benefício, né, só traz business. Então, isso é business. Né? E aí falta uma harmonia entre o business e o nature, né? Exatamente. Então,
não natural. poderia haver essas situações, esses empreendimentos que vai mudar a característica do Pantanal. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que Pantanal não tem nascente dentro do Pantanal. Toda a água do Pantanal vem de fora, vem do Planalto, né? Vem de toda essa região da Cabeceiras, né? Olha só, eu não sabia disso. Eu achava que tinha ali uns negócios que blotava a água ali. E não é assim. Não é. Professor Lorenberg, por favor, caladinho aí. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui. Eu, em particular, porque eu vim hoje para aprender mesmo, porque são assuntos que eu nada sei. Embora tenha curiosidade por uma coisa ou outra, mas eu nada sei. Confesso que eu vou aprender muito com a senhora aqui. Eu tenho aqui 5 ou 6 temas, talvez não dê tempo para a gente tratar de todos esses temas, mas eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. E o primeiro tema é exatamente uma matéria que saiu na Gazeta Digital hoje, por conta de uma entrevista com o seu colega, o professor, deixa eu me encontrar aqui, o Paulo Teixeira, o professor Paulo Teixeira deu uma entrevista à TV e aí houve uma matéria na Gazeta Digital. Eu destaquei um trecho dessa matéria. Entre aspas, aproximadamente 20% do território brasileiro são compostos por áreas úmidas. Mato Grosso possui 3 grandes áreas úmidas, o Pantanal, Guaporé, Certo. Guaporé, tá certo, e Araguaia. Juntas, elas correspondem a aproximadamente 4,9 mil quilômetros de extensão, fecha aspas. E aí, professor, eu tenho 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas. Se a senhora preferir, eu posso fazer isolada. Faz isoladas, porque Isoladas? tenho tempo de raciocinar mais claramente. Então, eu vou fazer a primeira questão. Essas áreas, que está referindo aqui ao texto, essas áreas, ou parte delas, precisam ser restauradas ou preservadas. Ou as duas. E por quê? Primeiro, nós temos que pensar ou enxergar. Posso chamá-lo de você? Por favor. Você disse que não entende nada de áreas úmidas. Algum momento da sua vida, você vai até algum sítio, alguma fazenda, ou uma cachoeira, algum ambiente natural? Alguma dessas vezes, durante o ano, se você estava de carro, você teve que desviar o carro para não atolar? Ou você fazer um outro caminho para não sujar os pés? Isso é uma área úmida. Então, todo brasileiro que tem um pé na natureza, seja qual for, ele convive com áreas úmidas. Pode ser grandes, mas pode ser pequenas, né? Todas elas têm uma função. O que é, então, uma área úmida? São, primeiro, esses lugares, partes do terreno, onde acumula água, pode ser acima da superfície e pode ser só no solo, como um brejo, né? Isso pode ser uma época do ano, ou algumas passa o ano todo dessa forma, com esse encharcamento, né? Bom, por que a gente preocupa com áreas úmidas? Porque áreas úmidas, elas fazem parte do ciclo hidrológico. Se faz parte do ciclo hidrológico, ela tem a ver com absorção da água, né? Porque essa vai ser acumulada embaixo, que no período da estação seca, ela vai liberando lentamente, na medida que necessita, para os nossos córregos, nossos rios e assim por diante. Então, ela tem uma função importantíssima, porque água é sobrevivência nossa. Não só nós, quanto ser humano, mas de toda, por exemplo, a economia do nosso estado, né? Que a agricultura é uma das atividades que mais consome água, agricultura e pecuária, né? Então, nós temos que preocupar, primeiro, onde estão essas áreas úmidas, quais são elas, né? Outra, quais precisam de ser restauradas e quais deveriam ser preservadas. No último 2 anos, eu tive uma aluna de doutorado que pegamos uma microbacia na região da Chapada dos Guimarães. Justamente isso, queríamos ver quais os tipos de áreas úmidas que tem, né?
E, para surpresa nossa, nós tínhamos uma infinidade, uma quantidade enorme. E muitas delas, ou quase que 70%, estavam degradadas. As veredas. Então, as pessoas não têm ideia, por exemplo, o que é uma estrada interceptando e a máquina trabalhou jogando e empurrando, né? Outro é a extração de terra preta sem ter nenhum controle. Vou lá, tiro, vendo, né? Caminhões de terra preta, né? Aí outros querem, na parte que tem urbanização, próximo da cidade, a terra, tudo, né? Então, nós temos que pensar que isso tem um papel e nós estamos dentro de cenários futuros de crise hídrica. Então, se é crise hídrica, qual o patrimônio que a gente tem de mais importante? Nossos rios, nossos lagos, né? E nossas áreas úmidas por causa da água. Isso é uma questão extremamente séria neste momento, principalmente de cenários de mudanças climáticas. Nós temos que levar a sério isso. É, e muito a sério, né? Tem gente aí que quer fazer viaduto, ignora a mina que tem, não faz um levantamento ali para saber o que tem. Entendedores entenderão, saberão de quem que eu estou falando aí. Já houve no passado, não muito distante, aqui em Cuiabá, de fazer viaduto e tal. E, mas que tem mina, tem 2 minas aqui, tem, sabe? E aí, isso é um crime, especialmente diante desse cenário que se aproxima aí. Se aproxima não, já é uma realidade, né? Crise hídrica para tudo quanto é lado aqui no país. Lorenberg, sua segunda pergunta. Eu vou aproveitar a carona no que disse o Paulo, para pular da segunda para a terceira, mas eu volto depois para a terceira, para a segunda. Até que ponto o desmatamento, a degradação, os incêndios afetam as áreas úmidas? Olha, nós temos diferentes tipos de áreas úmidas, né? Uma como o Pantanal, né? Nós temos outras, as veredas, por exemplo, né? Me perdoe, professora, o Lago do Manso também é uma área úmida, É uma embora área sendo úmida, seja artificial. Também é, né? Então, nós temos uma situação onde você me tirou do raciocínio. Me desculpe. Só me lembra Eu falei da degradação, do desmatamento. Tá. Não, isso tudo é significativo. O que significa, por exemplo, o incêndio que houve no Pantanal? Não só Pantanal, mas toda aqui na nossa região de savana do Cerrado, foi incêndios grandes, né? Bom, existe uma instituição ligada ao grupo de estudiosos de clima, né, das mudanças climáticas, que chama Mapa Bioma. É disponível para qualquer brasileiro acessar lá e ver os relatórios, que é muito simplificado. Então, a partir de 1995, eles começam a fazer um estudo usando sensores remotos, imagens de satélite, e viram, por exemplo, no Pantanal, estava havendo uma perda de área com água. Então, cada vez mais diminuindo. Bom, em 2019, todo mundo já sentiu uma determinada condição de seca. Que isso fortaleceu no próximo ano, 2020, e junto com a seca, quem é a amiga da seca? É o fogo. Porque você tem matéria orgânica disponível, né, para poder queimar, né, e isso então alastrou esse incêndio imenso. Aí, por que está havendo isso, né? Bom, a maioria da geração, né, de 74 para cá, né, nós não tínhamos TV, né, fazendo, antes disso, promovendo, não existia nem estação de televisão em Mato Grosso, em Cuiabá, né? Não tinha instituição de ensino, de pesquisa, né? Nem universidades. Veja a data da universidade, né? Então, o para trás não foi registrado. Nós temos o registro
de 1974, que teve uma grande enchente, e nossa memória, toda a beleza do Pantanal foi dentro desse período com abundância de água, né? Então, eu mesma estudei o Pantanal, toda a minha vida científica foi nesse período com presença abundante de água. Agora que estou deparando com essa situação de falta d'água, né? Bom, na década de 60 até 74, teve uma grande seca no Pantanal. Teve também incêndio, mas não foi tão danoso como registrou agora. Por quê? Porque naquela época, em 74, você não tinha planos de desenvolvimento para o Cerrado, que causou desmatamento em grande extensão. Não tinha Polo Noroeste, programa de desenvolvimento que foi para ocupar, por exemplo, Rondônia. Então, teve todo o programa de ocupação nessas áreas brasileiras e que isso foi o desmatamento, teve o desmatamento, né? Bom, dentro dessa região nossa, mesmo dentro do Pantanal, ou as cidades em volta do Pantanal, a população era pequena, né? Ainda era todo o povo, ainda uma comunidade de cuiabanos, poconianos, cacerenses, né? Então, essa quantidade de pessoas era menor, agora não, explodiu tudo. Então, temos a sinergia da questão climática, que tem os períodos mesmo de anos mais secos, com esse efeito, né, do desmatamento, da quantidade de gente utilizando água e assim por diante. Então, a preocupação nossa se mostrou esse trabalho do mapa bioma, mostrou que estamos perdendo água. Até quando nós vamos perder água? Então, isso é preocupante demais. Nós já sabemos hoje o papel que antes, né, por exemplo, dos rios voadores. Né? Que são os rios voadores? Eu ia perguntar já. Sabe? Tentei imaginar como que é isso, meu Deus do céu. Você tem aqui no Atlântico, né, toda uma produção de água, né, que vem com as nuvens, vai para cima da Amazônia, né? Então tem todo um trabalho da floresta em cima com essa água. Aí os ventos vão trazer essa umidade, como temos o Andes, ele faz um corredor, certo? Vem para cá. Quando chega na nossa região, ele vira, vai para o Brasil Central, para São Paulo, para essa região. Então, traz umidade. Então, o que significa essa perda da cobertura vegetal se ela tem um papel importantíssimo de contribuição com essa umidade? A umidade, o rio voador só existe por conta da vegetação. Exatamente. Né? Então, isso também antes, as pessoas ainda duvidavam disso, né? Mas estudos cada vez mais aprofundados mostram toda essa situação. O glorioso Lorenberg Alves, que disse que ia fazer 3 perguntas, vai fazer a terceira após o intervalo comercial, porque a gente tem que ir para o break comercial, né? E a terceira pergunta do Lorenberg vem aí após o break, um instante só, tá? Bem, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorineu Leal. O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, traz agora alguns destaques para o seu conhecimento, não é? O glorioso Emanuelzinho está feliz da vida. O deputado federal Emanuelzinho do MDB foi escolhido vice-líder do governo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na Câmara Federal. Decisão em torno do nome do MDBista ocorreu após reunião realizada na manhã desta quinta-feira, dia 2. Em nota, o deputado afirmou se sentir honrado e apontou ainda que trabalhará para fortalecer a base governista no Congresso Nacional. Emanuelzinho apontou ainda que trabalhará no combate à fome, desigualdade e em prol da geração de emprego. Abre aspas aí para o deputado. Estou muito honrado
E, claro, é um compromisso importante que, com certeza, terá toda a minha dedicação, fecha aspas, disse. Abre aspas de novo. A nossa meta é trabalhar fortemente na articulação da base no Congresso Nacional em plena sintonia com os movimentos populares e o setor produtivo para que lutemos contra a fome, a desigualdade, voltar a atenção ao meio ambiente e que busquemos aí o desenvolvimento econômico e geração de emprego para que haja qualidade de vida para nossa gente, fecha aspas, acrescentou o Emanuelzinho. Outra notícia aí do Gazeta Digital, rapaz. Após se esquivar de fazer comentários sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar os ataques terroristas protagonizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no Congresso Nacional, o senador Wellington Fagundes, do PL, parece ter mudado a postura sobre o assunto. O fato é que, nesta semana, o parlamentar afirmou que é necessário uma comissão ampla para investigar a todos e também evitar penas antecipadas. Ele ainda criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, por suposta conveniência com os atos que destruíram as instituições. Abre aspas para o Wellington. Se houver uma comprovação com uma denúncia do Ministério Público e uma definição depois de tudo investigado, ele pode ser afastado, mas nem tempo para isso teve. Por isso que eu disse que defendemos a CPI, mas que seja uma forma ampla de investigação a todos, né? Disse o Wellington Fagundes à Globo News. Gazeta Digital, tem muita informação de política lá, de economia, de meio ambiente, cidades, polícia, política. Só dá uma clicada aí que tem muito mais esporte, não é? Lá no Gazeta Digital. Lorenberg, essa história, rapaz, eu não entendo porque eu não vejo qual que é o risco que há de se abrir uma comissão de inquérito para apurar aquela vergonha criminosa que houve no 8 de janeiro. Começou-se, todo mundo, era uma conversa linear, defendendo a criação da CPI. O líder do governo na Câmara, que é o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, já foi o primeiro a dizer que não defende, que eles não vão apoiar essa criação. Vieram outros depois, o próprio Lula também se demovendo da ideia de criar. Qual que é o problema de criar? A gente precisa trazer mais luz, na minha humilde opinião, a essa, mais luz no sentido de apurar, identificar e punir realmente quem de fato teve ligação direta com esses atos horrendos, lamentáveis do dia 8. O Wellington agora parece que deu uma mudada de ideia. Mas você não acha que tem que ter apuração ou você também concorda com a não realização da CPI? Paulo, o senador Wellington Fagundes falou, mas no final não se sabe se ele é a favor ou contra a criação da CPI. Ficou mais por cima do muro do que, na verdade, decidiu se vai criar a CPI ou não. É necessário que haja a CPI, só que tem duas questões a ser discutido antes. Qual é o alvo? Qual é o objeto da CPI? Toda CPI tem que ter um objeto, um alvo. Qual é o objeto? Qual é o alvo? Então não basta só falar, vamos criar a CPI. E aí fica uma coisa absurda, passa todo o tempo do mundo gastando dinheiro, gastando tudo do contribuinte e lá no final não se tem resultado nenhum. Até porque uma CPI
sobre o movimento no dia 8, quebra-quebra no dia 8, vai envolver vários setores. Por exemplo, um alvo que deveria trazer, mas tem que ser muito focado. Quais são os militares do Exército envolvidos? Esse é um ponto. Porque quem lá do GCI, GSI. GSI, ele é responsável pela preservação, pela guarda, pela segurança do Palácio do Planalto, do governo. Um outro detalhe, militares da Polícia Militar, é o outro alvo da CPI. E um outro alvo da CPI, amigos, parlamentares, inclusive deputados federais, envolvido no esquema. Aquele que instiga, que provoca, Sim. aquele que provoca a invasão, ainda que ele não esteja lá no dia quebrando tudo, mas ele instigou, ele provocou o crime. Portanto, ele também tem que ser investigado. Veja, amigos, os alvos são tantos. Por isso que é preciso ter, primeiro, o que é o objeto dessa CPI. Mas, Norimberg, você acabou de responder. Você está que nem o Wellington, né? Falando, você acabou de responder. Alvos tem a UFA. A UFA para ser investigada. Para ser investigado. Então, ó, englobe tudo. Da parte política, da parte empresarial, os vândalos propriamente, usa a tecnologia que tem à disposição, filmou tudo lá, o cara que quebrou, que defecou. Você viu que o cara defecou também lá, né? Quebrou o relógio de Dom João das Quantas. Eu sei que desculpa te interromper aí, mas a minha opinião é que tem que haver uma investigação ampla, geral e restrita, que pegue tudo e despolitize esse negócio de sangue nos olhos. Vamos fazer um negócio para apurar, para que essa vergonha... Mas são duas investigações diferentes, meu amigo Paulo. São duas investigações. Uma do âmbito jurídico, judicial, é uma, independentemente. E a outra dentro do parlamento. A CPI só dentro do parlamento, que pode ser mista ou não. Pode entrar só a Câmara Federal ou mista. CPMI. O Senado e a Câmara, que pode ser mista. Por isso você não pode ampliar tanto. Se ampliar tanto, amigo, é gastar dinheiro à toa e não vai resolver coisa nenhuma. Ok. Porque tem interesses dentro da própria Câmara. Vai envolver parceiro dele? Não vai. Cabo eleitoral dele? Não vai. Sem falar que a ABIN mandou uns relatóriozinhos lá, não é, e tal. E então isso tem que ser investigado também. Houve prevaricação aí quando você tem uma informação, que vai algo grave que vai acontecer e se dá de ombros. Se isso aconteceu, CPI também tem que apurar a fundo isso para punir sem medo. Vamos deixar a política de lado, porque o papo aqui é meio ambiente, são áreas úmidas. O discípulo de Sócrates é o Norimberg Alves, porque quem dera. Porque você falou que só sei que nada sei, no começo, não falou? Essa frase é do Sócrates, não. O Sócrates que diz, não o Sócrates, ex-jogador do Corinthians, não. O Sócrates, pensador. Ele dizia isso, só sei que nada sei. O Norimberg também abriu aqui, eu falei, está aqui o nosso discípulo Sócrates. Qual que é a terceira pergunta que ficou para trás, que você precisa fazer para a nossa entrevistada de hoje? Paulo, eu vou pedir licença para você, porque a minha segunda questão, professor, já foi respondida. Então eu vou ter um outro tema aqui, vou trazer outro tema, ainda na questão de áreas úmidas. Se eu pronunciar o nome do professor, a senhora me corrija, por favor. Sim. Pela minha pronúncia, não sei se é essa mesmo, o professor Wolfgang. Wolfgang. Jank, né? Tá certo o sobrenome. O professor deu uma entrevista para a revista do Instituto Humanista, na página 40, eu destaquei um trecho da resposta dele, entre aspas. As áreas úmidas brasileiras são consideradas por muitos políticos como áreas sem valor, que deveriam ser inseridas na cadeia produtiva tradicional da agropecuária. O direito das populações tradicionais vivendo nas áreas úmidas, que é o de manejar seus recursos naturais com métodos sustentáveis, deveria ter prioridade sobre os sistemas
destrutivos do agronegócio. E aí eu queria muito ouvir um comentário da senhora sobre esse trecho. Na verdade, são 3 trechos da mesma resposta que eu peguei do professor. Aqui tem uma situação que eu vejo assim, muito importante. Se nós formos olhar as áreas úmidas, está acontecendo em Mato Grosso, com esse decreto do CONSEMA, que pode utilizar, drenar e utilizar todas essas áreas de plinto-solo que correspondem a áreas úmidas. E isso, pronto, e ainda protege ou, de alguma forma, aceita para que nenhum tipo de crime tenha sido aceito por aqueles que já drenaram as áreas. Então, houve um perdão por essa lei, houve um perdão, né? Então, isso daqui você já começa a observar que está descompensado, né? Aqui em Mato Grosso, por exemplo, no Araguaia, você tem pessoas que vivem nas margens dos rios, pessoas que são tradicionais de criadores de gado extensivo, né? Bom, você fica muito sedutor quando você chega para alguém que tem uma vida simples, né? E que você oferece um valor alto pelas terras, alto para eles, não para quem está comprando, né? E eles são seduzidos, porque se eles não venderem, eles vão estar cercados de uma situação que não favorece a vida deles. Então, muitas vezes, acontece agora no Araguaia isso, não, vamos vender, somos favoráveis a vender essas terras, né? Então, isso ocorre em diferentes situações do nosso estado, com comunidades indígenas, com quilombolas, né? E assim por diante. Então, realmente, essas comunidades que têm essa vida já desenvolvida, adaptada a essa situação, elas correm risco mesmo, né? Porque nós queremos que todos tenham o mesmo estilo de vida nosso, urbano, e quanto que a gente tem que deixar as pessoas no campo, porque as cidades não suportam esse êxodo todo que no Brasil já teve, então querendo ainda trazer o resto que ainda ficou. Em Minas Gerais tem os varadeiros, né? As pessoas que no Triângulo Mineiro, por exemplo, é rico em veredas, que são aqueles canais de água com vegetação que você vê o cerrado e aquele verde inserido no meio. Então ali eles vivem dessa situação. Você viu no Guimarães Rosa falando dos grandes sertões veredas, né? Então, ali você vai observar que essas pessoas que produzem desde fibra, quase uma seda do buriti, as fibras para fazer artesanato, o doce do buriti, né, da fruto buriti. Então, tem todo um uso, né, e mantém a água, o recurso hídrico. E eles são sendo expulsos dessa mesma forma para poder vir a agricultura em grande escala. Então, eu acho que isso é importante a gente ver, o poder de decisão, ver os tomadores de decisão, colocar essa balança mais equilibrada. Por quê? A água desses ambientes são importantes para a própria agricultura. Porque não existe agricultura sem água e usa muita água. Em Mato Grosso, a gente já observa, na região, justamente nessa direção do Araguaia, né, tem relatórios que a gente já verificou, analisou, que já tem um rebaixamento do lençol freático, né, então os rios estão com menor poder de quantidade de água, e isso coincide exatamente com o desmatamento, o uso agrícola dessa região, sem nenhum tipo de controle. Os índios bororos, eles têm uma atividade
cultural, que eles usam o tronco do buriti para uma série de coisas. E usam também um tipo de herbáceas para trançado que dão nessas áreas úmidas. Então, o relato deles é que muito dessas áreas secaram, então desapareceram. E como que desaparece assim? Porque houve um rebaixamento do lençol freático. Agora eu digo, se nós vamos permitir a utilização para esse tipo de agricultura que drena essas áreas, e essa própria agricultura vem e pede outorga para usar água subterrânea, então é meio esquisito isso, né? Para não dizer que isso seria uma situação imaginável. Então, tem pesos e medidas diferentes. Mas eu quero então dar uma provocada nessa situação toda, que eu fico assim meio agoniado quando se fala, quando ouvi na fala ali do professor, que o professor leu, sobre o agronegócio. E aí eu vou aqui colocar à mesa a situação para a gente estar discutindo sobre isso. O agronegócio, até que ponto a ciência e a tecnologia pode ajudar o agronegócio, estamos falando no Estado que é campeão no agro, hein? A ofender cada vez menos o meio ambiente, não é? Nós falamos aqui, professora, no comecinho, lembra que eu citei a questão das PCHs, aqui no Rio Cuiabá e tal? É aquela música, né, que fala do Caetano lá, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? A música do Caetano Veloso, que fala isso, né? Coisas belas nossas que somos destruídas por essa ganância, são as coisas naturais, a natureza, água, rio, Pantanal, são coisas belas que estão sendo destruídas. A ciência e tecnologia pode auxiliar o agro na sua avaliação diante de tudo que o senhor acabou de falar aí. Em que sentido? Hoje temos muitas coisas, muitas inovações aí que a gente vê mundo afora aí, que estão funcionando, mas são suficientes? Queria que o senhor desse uma discorrida sobre isso. Eu acho que nem precisaríamos chegar nesse nível tecnológico. O que nós tivemos ao longo dessa história, ao mesmo tempo que avançou, eu não sou contra agronegócio, sabe? Eu vivo num conforto, tenho ar-condicionado, gosto de viver de uma forma agradável, né? Bom, o que é? Por que mudou o Código Florestal, que protegia as margens, sabe, dos rios de uma forma mais conveniente? Reduziu. Por quê? Por causa do agronegócio, do usuário. Quando você tem uma grande área, né, você tem as veredas, no caso, estou falando do Cerrado, mas que a gente conhece, que é aqui na nossa região. Tiraram. Isso é área de preservação permanente. Isso deveria ser chegado, não só deixado, como cuidado, sabe? Deixado mais um espaço para você proteger. Na década de 90, nós fizemos, liderado por um colega nosso alemão, que é parte da equipe do Dr. Wolfgang Jung, né? Na região de Jaciara. Então, tinha vossorocas imensas, né? E ali o proprietário estava preocupado porque não sabia o que fazer, porque cada dia mais a vossoroca avançava. Bom, é tipo da característica do solo que nós temos nessa região, que é arenito. Então, ele vai mesmo desmanchar. Ali fizemos uma proposta de como, então, combinar. Então, você tem a beira do córrego, né? Tem o campo úmido, deixa o campo úmido, né? Porque ele também estoca o carbono e está fazendo o papel de funcionamento da água. Absorve. Você deixa uma faixa da vegetação nativa, aí você planta alguma coisa que seja de interesse, que é mais perene ou cultivo mais longo. Aí você inicia com sua área de larga escala. Aí você vê o que significa, qual a porcentagem dessas áreas em relação à quantidade de sacos de soja que é produzido.
Nós temos que assegurar que nós possamos ser produtivos longos anos. Porque nós não temos indústrias, sabe? Nós temos, nosso poder de produção é o agronegócio. O Mato Grosso investiu nisso. Pois é, tá aí a dica, né? Só que então, com essa potência que nós temos aqui, para chegar, se houver um trabalho eficiente aí na atração de indústria, daqui a pouco teremos aí sim, até fábrica de fertilizantes aqui, porque já tem inclusive estudos nesse sentido aí, né? Está faltando só o arremate do ponto de vista dos incentivos, da questão numérica da economia propriamente. Desde que isso não fira a nossa maravilha que é o meio ambiente aqui, tudo de boa. Eu vou para o intervalo comercial, nós já retornaremos aqui. Eu queria antes perguntar uma coisa para a senhora bem rapidão. A senhora falou lá atrás que, a senhora falou junto, savana e cerrado. São a mesma coisa, savana e cerrado? São. Savana é o nome internacional. Por exemplo, na África, lá é fala savana. Aquela né? coisa seca, tudo daquela... É igual a área nossa do cerrado. Só que nós temos o cerrado mais denso, florestado. Né? Então, pela condição hidrológica, pela condição climática, cria esse tipo de vegetação. Tá vendo? Tá bom, é bom aprender, né? Eu não sabia disso, Lorenberg, e a gente aprende também, né? O Opinião vai para o intervalo comercial e volta já aqui com mais entrevista falando sobre esse tema muito bom, que é sobre as áreas úmidas com a professora Kátia. Só um instante. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião, hoje entrevistando aqui a professora doutora Kátia Nunes da Cunha, vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em áreas úmidas, INAU. Também é diretora e professora da UFMT, é ecóloga, ela é tudo, né? Ela veio aqui dar uma aula para a gente aqui. Vou pedir para o nosso caríssimo Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Professora, tocou no segundo bloco sobre o Código Florestal. Então, eu não podia passar batido dessa deixa. Há muitas críticas com relação ao novo Código Florestal. E uma das críticas voltada a esse novo Código Florestal determina que as áreas a serem protegidas ao longo dos rios e riachos a partir do nível mínimo de água. Enquanto o antigo Código Florestal exigia exatamente a proteção a partir do nível máximo. Aí eu pergunto à senhora, a senhora também é da mesma opinião ou não é da mesma opinião? Ou pensa de uma forma, nesse particular, defende o novo Código Florestal ou não? Jamais eu defenderia esse novo Código Florestal, porque na verdade, ele não é um código florestal, é um código rural. Um código para produtores. Né? Não é nada em relação à proteção floresta. Não é. Se você for olhar, não é. Né? Essa questão da delimitação da APP a partir do nível mínimo, né? Do nível... Você, se for aplicar no Rio Cuiabá, você nem chega na beirada. No barranco do rio. Você fica lá dentro do leito do rio. Então, são tipos de situações. Primeiro, o Brasil, ele tem muitas situações climáticas. Então, essas leis que fazem pelo mínimo, você acaba, de alguma forma, deixando grandes áreas brasileiras totalmente desprotegidas. Então, esse tipo de métrica, isso não serve para o Brasil. Não é adequado. Já estamos bem claros sobre isso. E toda vez que você vê uma lei que sai, você vê o enunciado da lei, é maravilhoso, mas lá vai ter adendos que tira toda a proteção, facilita, ou libera, ou fala que aquelas atividades, novas atividades, não vão ser passível de análise para licenciamento, ficam livres. Então, sempre acaba dessa forma. E essa métrica aplicada hoje
acabou de destruir não só essa proteção para os rios, mas as áreas úmidas que são anexas aos rios. Entendi. Tem um trabalho que está sendo feito aí, professora, que vai envolver aí pesquisadores de outros estados também, não é? Os daqui e também de outros estados, que visa elaborar aí o primeiro primeiro inventário brasileiro de áreas úmidas. E de que forma isso será feito ou está sendo feito e como é que isso vai qual a serventia disso adiante? Tá. Primeiro, nós temos que lembrar que o Brasil é signatário da Convenção Ramsar. A Convenção Ramsar teve toda uma evolução em termos de uso sustentável e manter as características das áreas úmidas nesse uso sustentável. Ela não fala que não pode usar, mas tem restrição. Então, essa restrição você tem que saber para saber usar essas áreas. Bom, então tem uma tarefa que a maioria do mundo já fez, até países em desenvolvimento, Guatemala, sabe, Colômbia, que com menos poder aquisitivo do que o Brasil, já fizeram a tarefa de identificar, né, mapear e saber quais tipos de áreas úmidas. A palavra áreas úmidas, o brasileiro ainda não conhece. Ele ainda é desconhecido. Então, nós fazemos um trabalho como esse aqui para tentar incluir todas essas áreas que têm a água presente dentro de um guarda-chuva, né? Bom, então, como essa tarefa era do Estado brasileiro fazer, era de órgãos do brasileiro fazer, e não fez, nunca fez. Bom, então aí a iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente pegou essa tarefa para nós, né? Então, o que fez? Primeiro, nós fizemos um sistema de classificação, porque são tantos tipos, eu tenho que ordenar. E ordenar pelo tipo da hidrologia, porque a área úmida é água, água é hidrologia. Então, não adianta eu querer fazer por tipo de planta, sabe, por tipo de animais, isso não se faz dessa forma. Você tem que pegar a espinha dorsal do sistema, né? Bom, e outra, a área úmida tem todos os biomas brasileiros. Então, você vê essa diversidade. Então, tem um sistema de classificação que ordena pela hidrologia, né? Aí você, tendo essa classificação, nós temos que ter um inventário. Então, como o Brasil é grande, nós organizamos chamando pesquisadores de todos os estados, dos diferentes tipos, mas que de alguma forma trabalhava com a água. Ou ele era um hidrólogo, ou ele era um zoólogo que trabalhava com a água, né, com animais da água, outros grupos interessados em turfas, porque tem a turfa que está formando, tem a turfa, e tem a turfa que já é minério, né? Então, tem também um poder econômico dentro dessa situação. Então, nós fizemos esse apanhado, né? Organizamos como uma rede. Então, nós temos os grupos de trabalho para cada conjunto de áreas úmidas. Então, por exemplo, as áreas úmidas costeiras que vêm desde lá de cima, né, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E como nós passamos por uma situação de trópico, né, você tem também uma diversidade. Os mangues, por exemplo, aí entra de novo a questão nossa legal. Se diz lá que o Brasil protege, né, os manguezais são áreas de proteção ambiental, APP. Mas lá tirou uma parte do mangue, que são os apicuns. Que os apicuns é como se não fosse parte do mangue. Isso está na lei. Apicuns são o quê? É a franja do mangue. O mangue está aqui em direção ao mar, aí você tem toda uma zonação, né, que faz parte desse sistema. Por que tiraram os apicuns? Por interesse econômico. Então, hoje, nós já temos isso bem estruturado, né, chamando expert do Brasil inteiro, né, e esse documento nós queremos até o final do ano ele estar já consolidado.
Professora Kátia, tenho que encerrar o programa. A última pergunta que eu deixo para a senhora aqui, eu li agora há pouco do Gazeta Digital, falando o nome de no mínimo dois parlamentares da nossa bancada federal lá no Congresso Nacional. O Emanuelzinho e o Wellington Fagundes. Né? Lá no Congresso Nacional, rapaz, tem um negócio emperrado lá que é o Estatuto do Pantanal, que não vai para frente, não sai da gaveta. E agora com o Pacheco, foi reeleito, o Lira foi reeleito. Qual que é a grande expectativa para que isso saia do papel, que realmente entre em pauta e seja aprovado? Que falta que tem feito esse estatuto para o nosso Pantanal aqui? Queria que você respondesse em 2 minutos e meio. A primeira coisa, para o Estatuto do Pantanal tem muitos interessados, muitos setores, né, de desenvolvimento, tradicionais e assim. Então, isso dificulta você chegar a um denominador comum, né, do que seria adequado para este tipo de área do Brasil. Você sabe que quando passa por toda essa situação de novas legislaturas, tudo que estava ali no encaminhamento volta para estaca zero. Né? Então, provavelmente vai ter um novo número, processo e assim por diante. Os novos entenderem isso tudo, né? Se engajar. Então, é importante, sim, a administração do Pantanal do ponto de vista legal. Isso, qualquer sociedade, você precisa de ter os limites. Né? Então, estabelecendo esses limites, né, numa lei federal, não vai caber todos os detalhes, até como pentear o cabelo. Né? Diz que o ser humano deve andar vestido, né? Mas cada região faz como é adequado. Então, a mesma coisa no Pantanal. Né? Então, nós precisamos de entender que é uma área úmida. A área úmida tem as duas fases, aquática e terrestre. Não é usar a mesma tecnologia que usa-se no Cerrado. Mesmo tipo de atividades como faz no Cerrado. Ela é especial. Então, isso é que precisa dar uma olhada nessa visão, mudança de paradigmas para você administrar essas grandes áreas úmidas. Perfeito. Eu, particularmente, enquanto aluno, nem apresentador, não. Eu gostaria de continuar aqui a conversa, mas não temos mais tempo, tem horário de rede para obedecer. Obedece quem tem juízo. Professora doutora Kátia Nunes da Cunha, vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, INAU, diretora, professora da UFMT, poconeana. Muito obrigado por ter vindo aqui, foi uma aula realmente, e esse espaço continua sempre a postos para bem informar, especialmente com temas tão relevantes como esses. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada a vocês pela essa oportunidade, ao telespectador que está nos assistindo. Né? Eu acho que se cada um que ouvir pensar qual é a área úmida que eu tenho no meu quintal, nós vamos ter já inúmeros tipos. Né? Fica a dica, consciência, né? Professor Lorenberg, discípulo de Sócrates, até amanhã. Até amanhã. A gente vai entrevistar amanhã a Lígia Arfelli, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, Corém. Piso salarial, concurso e muito mais. Lígia Arfelli, às 7h30 da noite desta sexta-feira aqui no Opinião. Se cuida. Até lá, fica bem, fica com Deus também.